paz é um estado de espírito. E aí eu trouxe esse tema aqui, e para a gente falar um pouquinho da paz, eu fui buscar no dicionário o que significa paz, né? A paz veio do latim, pax, e ela geralmente é definida como um estado de calma, tranquilidade, ausência de perturbações e agitações, serenidade e equilíbrio. Aí a gente vai descendo um pouquinho, vendo todos os significados. Eu encontrei lá um bem assim, que se ajusta a nós aqui no Espiritismo, que é a ausência de conflitos e inquietações pessoais. É a tranquilidade da alma. Gente, mas é fácil. Nossa, como a gente luta para ter paz, né? Que guerra interior é essa que a gente trava para que a gente conquiste a paz? E eu peguei um texto que eu trouxe para a gente iniciar, que é do livro Fonte Viva, mais uma liçãozinha de Emmanuel aí, trazida para a gente por Chico, que é o capítulo 123, que intitula-se Viver em Paz. E ele começa, vivei em paz, Paulo no 2 Coríntios. Mantente em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro, sem guerrear a ninguém. Olha que importante. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam os passos. Como que a gente está caminhando? Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar... virei sem querer. Poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhes dizem respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. E ele continua. Todos os que surgem aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, a gente ainda vai falar um pouquinho mais, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser, e identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas. Gente, quantas vezes a gente não está nessa posição de ainda crianças, né, sem compreender o que todas as mensagens do Cristo nos trouxe. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto pode. Olha o que nos é pedido. Ajudar, né? Pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te de que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva-a sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre, ao ciclo da natureza. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Olha esse final como Emmanuel acaba aqui para a gente. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Aí eu trouxe algumas reflexões aqui para a gente. E eu vou começar com uma historinha que todo mundo acho que já conhece, ou poucos da mitologia. Quando Zeus, né, precisou procurar alguém para tomar conta do inferno, né? E por que falar de inferno? Porque nós muitas vezes criamos os nossos próprios infernos, né? E aí ele falou, bom, eu conheço Hades.
Hades é super orgulhoso, eu tenho certeza que ele vai aceitar esta proposta da maneira como eu vou falar com ele. E Zeus chegou para Hades e disse: Hades, eu tenho um reino para você. Só depende de você aceitar isso tudo. Um reino aonde não vai parar de chegar súditos e um reino aonde você vai mandar. Este reino é o reino do inferno. Mas por quê? Por que eu estou falando isso? Agora eu trouxe algumas coisinhas para a gente raciocinar e refletir um pouquinho do porquê isso tudo. Por que a gente está falando isso? O que é esse significado aí que eu trouxe um pouquinho dessa coisa de súditos, de inferno, de como que a gente se acomoda na vida, de como nós criamos as nossas próprias dificuldades, né? O que nós temos criado para nós mesmos diante de nosso egoísmo para termos as coisas que a gente quer? Olha a historinha de Hades, né? Ele queria o poder, súditos. E o que a gente está criando para nós mesmos? Qual o mundo que eu estou querendo aqui à minha volta? Aqui, às custas de nossa própria paz, será que não temos feito um inferno só para mandarmos e satisfazermos os nossos caprichos? Quando que a gente está em paz? Quando a gente realiza os nossos caprichos ou quando a gente aceita aquilo que vem de nosso Pai para nós? Muitas vezes até inconscientes, né? A gente cria essas situações para a gente, mas a gente precisa começar a pensar direitinho se não estamos nós mesmos criando essas situações para a gente e vivendo essas situações, reclamando delas, mas que no fundo a gente gosta e se acomoda a essas situações. Porque é confortável, porque eu tenho alguém que faz para mim, porque eu tenho alguém que pensa para mim, eu mando em alguém. É isso que a gente quer para a nossa vida? Né? Então, esse inferno existe ao nosso redor ou nós estamos criando esse inferno com as nossas imperfeições, com os nossos julgamentos, com as nossas ações, para que a gente possa reinar? De que maneira eu estou encarando essa minha vida? E de uma certa maneira, criando essas situações para mim, eu mesmo tirando a minha paz? Não é? Então a gente precisa criar essa paz em nós. E aí sim essa paz vai estar se expandindo ao nosso redor. Quando a gente pensa, né, em Jesus, Lucas nos traz, né, que a frase que em qualquer casa onde entrardes, dizeis primeiro: a paz esteja nessa casa. Gente, qual era o cumprimento de Jesus na época? Né? Judeu que ele era, no hebraico, o cumprimento de Jesus era Shalom. E Shalom significa a paz. Que a paz esteja com você. Né? Então isso significa o quê? É um simples cumprimento que hoje pra gente é o simples oi e tchau. E Jesus se encontrava com as pessoas através disso e dizia o Shalom. E o Shalom é aquilo que traz a paz para todos nós, né? E aí, quando a gente diz que a primeira coisa que a gente tem que levar aos outros é a paz, como que a gente faz? Né? Quantas vezes a gente tenta ressignificar isso tudo e dizer muitas vezes assim, que aquele indivíduo roubou a minha paz, né? Mas aí eu faço uma pergunta para vocês. Quem foi que deu esse direito a ele? Você deu o direito a ele dele levar a sua paz? Vocês acham que é assim? Alguém tem esse direito? Não tem. Se você deu esse direito a alguém, vai lá. Vai lá e busca de volta, porque você tem que ter a sua paz. É muito poder para você dar para alguém. Tirar a tua paz? Não, gente, isso a gente não pode deixar acontecer. Se ele fez algo de errado que me deixou chateado,
Quem? Quem? Ele. Então, ele que tem que ficar sem paz e não você. Você é responsável, sim, pelaquilo que você está gerando, né? Então, quem tem que estar sem a paz é aquele que te fez alguma coisa e não você. Você é responsável pelas suas atitudes. Cada um é responsável pelas suas atitudes, né? Então, não sou eu que tenho que perder a paz quando alguém me atinge de alguma maneira, fala alguma coisa para mim. Não. Não sou eu que tenho que perder a paz. Eu posso sim perder a paz por aquilo que eu fizer, mas não por aquilo que outro fez para mim. Eu preciso estar em paz, porque eu estou aqui assim, né? E o que eu faço quando eu perco assim a minha paz? O que eu tenho que fazer para recuperá-la? Aí vem uma regrinha. Eu tenho que reconhecer o meu erro, né? Em muitas religiões, a gente sabe que é um pouquinho mais fácil, né? Porque você repara um erro, alguma coisa que você fez, você vai lá, conversa com alguém e ele pede para que você faça as orações. Mas no Espiritismo, o aprendizado é outro. A gente tem que recuperar o nosso erro, reconhecer o nosso erro. A gente tem que ir lá, a gente tem que se redimir. E isso só surte efeito quando é feito aqui, ó, pelo nosso coração. Aí sim a gente entra em paz. É chegar para o outro e dizer: desculpa, eu errei. E como é difícil às vezes a gente reconhecer um erro nosso, né? É ir lá, é pedir perdão, né? E se comprometer a ser uma pessoa melhor. É aquilo que a gente sempre fala aqui dentro da nossa doutrina. É a nossa reforma interior. É o conhecer-te a ti mesmo para que amanhã eu já não cometa o mesmo erro. E se eu cometer, eu já vou ter a consciência de que eu cometi o erro e posso lá reparar também. E isso nos traz a paz de volta, quando eu vou fazendo tudo isso, né? O Espiritismo quer que a gente cresça, que a gente evolua. Então, a gente precisa realmente conhecer a cada um de nós, conhecer as nossas dificuldades, as nossas limitações e buscar sempre o caminho, através da leitura, do estudo, de como que eu vou melhorar e ser melhor a cada dia, né? Hoje em dia, a gente vê tantas situações onde os pais se colocam numa situação em que eles vão pedir desculpa pelos filhos. Eu lembro de quando eu era pequena, né, e a maneira como muitos de nós ainda vivem, mas aonde a gente tem que ensinar os nossos filhos a crescer, que é o que o nosso pai quer conosco. Né? A mesma situação, que é a situação de crescer e evoluir, é de chegar e falar para eles assim: você vai pedir desculpas e não eu que tenho que pedir desculpa por você. Vem aqui. É a mesma coisa do pegar, o ensinar, o fazer o teu filho crescer, né? Enquanto a criança não aprende que ela mesma tem que ser responsável pelos seus atos, de ir lá, de pegar o brinquedo que está ali no chão. É mais fácil, às vezes, para a gente ir lá e pegar o brinquedo que está no chão, a roupa que ficou jogada em cima da cama. Mas no momento em que você ensina o teu filho que ele deve pegar o brinquedo do chão e guardar a roupa jogada em cima da cama, a toalha em cima da cama, o que for, você está ensinando. E é o que Jesus faz conosco muitas vezes, com todos os ensinamentos que ele nos trouxe, e o nosso Pai, com todas as lições que a gente passa. Né? Então, o crescer, o reconhecer, o evoluir, isso nos traz uma paz interior. Né? Porque eu estou fazendo uma reparação, reconhecendo e estando em paz com a minha consciência. Né? Aí, a gente pensa assim, quando a gente pede desculpas, de coração, eu estou indo lá, eu estou refletindo e eu estou me arrependendo.
De coração, hein, gente? Não adianta chegar lá e só falar, ai, desculpa. Não é assim. É reconhecer internamente. E isso é o que vai nos trazer paz à nossa consciência. Mas aí vocês vão me falar assim, mas quantas vezes a gente chega para alguém, tenta conversar, pedir desculpas e a pessoa não me desculpa. A pessoa não me perdoa. Mas aí a gente volta naquela partezinha. Quem vai ficar com a consciência mais tranquila? Eu pedi desculpas. Se o outro não me perdoou, aí já é um problema dele. Mas eu tô aqui de coração falando com ele, então eu estou ali. Por quê? Quando eu erro, eu tenho que gerar a responsabilidade e eu tenho que ter a ação de ir até lá, né? É o dever da gente de responder pelo próprio comportamento que a gente fez. Então, a nossa responsabilidade vai gerar uma ação. E eu vou lá, eu vou fazer essa ação, eu vou pedir desculpas. Porque se eu ficar ali no canto, me sentindo culpado, estagnado ali, eu vou chorar. Eu vou ficar naquela coisa, daquele rodamuinho dentro de mim, que eu poderia ter feito, não poderia ter feito. E aonde isso vai me trazer paz? Não vai me trazer a paz. Então, é isso que a gente precisa. Buscar, ter consciência dos meus atos, ter consciência daquilo que eu fiz, que eu possa ter machucado o outro, independente dele me perdoar ou não. Porque se ele não me perdoou, o problema está com ele, não está comigo. Porque eu cheguei ali de coração e pedi perdão. Agora, se eu não faço nada, fico ali, estagnado, sem falta de ação, carregando aquela culpa por tempos e tempos, eu não vou sair dali da onde eu tô. Cadê a minha evolução? Eu tô aqui para aprender. Né? Nesse mundo que é tão cheio de problemas, tão cheio de guerras, né? Como que a gente vai ficar em paz? Quem que vai nos ajudar nesse momento, quando a gente se sente assim, um pouco sozinho, que na verdade nós nunca estamos sozinhos, como eu disse na palestra anterior que eu falei sobre o caminhar com Jesus, Jesus está sempre conosco, muitas vezes nós é que não sentimos ele do nosso lado, porque a gente não abre verdadeiramente o nosso coração, a gente não está ali de sentimento, né? Mas ele está conosco, e ele foi aquele que chegou para todos nós, dizendo, eu vos dou a paz. Eu vos dou a minha paz. Não vou-la dou como o mundo a dá. O mundo aqui, a gente é rodeado por coisas materiais. Mas Jesus não. Ele diz que ele traz a paz e ele pede que a gente não se turbe, que a gente não se atemorize diante das situações. Ele traz para nós a verdadeira paz, que é a paz interior. E não a paz material. Quem tem a fé verdadeira, a fé, vive em paz, apesar de poder estar no meio das guerras e das turbulências que a gente vive, né? Quantas famílias a gente vê com dificuldades. Não vamos nem dizer da guerra que acontece no Oriente Médio, que acontece não sei aonde, o mundo está assim, todas essas diversidades que a gente tem, essa situação toda que a gente tem passado hoje em dia, com isso tudo, isso parece às vezes até uma guerra, né? Que a gente está vivendo, mas é tudo para o nosso adiantamento, para a nossa evolução. Às vezes uma simples guerrinha ali entre a família. Sempre tem, todo mundo fala, aquele é a ovelha negra da família. Sempre tem um que é aquele destinado a ser a ovelha negra. E acaba gerando discussões, hoje em dia nos grupos de WhatsApp, o que for. Mas, por outro lado, sempre tem aquele que é o apaziguador. Que no meio daquela discussão que gera no grupo ali, vem com uma frase, com uma música, com um coraçãozinho ali pulsando, alguma coisa, para que a gente recupere a paz ali no grupo. Né? E essa recuperação da paz, quando a gente entende aquilo, ela vem e acalma também o nosso coração. Né? E a gente não pode deixar que essas coisas exteriores tirem a nossa paz. A nossa paz, ela está diretamente ligada também à nossa fé. Como nos diz Jesus aqui.
Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Não vamos nos atemorizar com todas as situações. A gente tem, sim, toda a condição de estar ligado a Ele e saber que, se eu estou passando por uma situação, essa situação é necessária para a minha evolução. E aí, a gente pega também como exemplo aqui, nessa situação, aqueles cristãos, né, primitivos lá da época de Jesus, que seguiam Jesus e que por seguir Jesus não eram aceitos naquela sociedade da época, e eles eram enviados às fogueiras. Eles eram queimados vivos. E se a gente pega tantos relatos que nos são trazidos nos livros, a gente não vê nenhum deles cristãos reais de fé que se atemorizavam naquele momento. A gente tem um exemplo narrado por Humberto de Campos, de Joana de Ângeles, né? de Joana de Cusa, na época, que seguia Jesus e foi levada à fogueira junto com o seu filho para ser queimada viva. E se utilizando naquele momento de cânticos e da fé e de tudo mais, ela falava que aquilo para ela não era nada. E que o filho tinha que entender aquela situação, porque eles estavam ali em nome do Cristo. Né? E essas pessoas, eles iam para a fogueira, assim, fazendo aqueles cânticos de harmonização, iam com oração, e ali ficavam e eram queimados como tochas, né? Vivas ali. Mas eles não se entregavam e deixavam ali a fé demonstrada de que você vai me queimar? Vai, mas eu não vou abnegar o meu Deus. Não vou abnegar Jesus, porque é nele que eu confio, é essa fé que eu tenho. Quantos de nós chega a fazer isso? Muitas vezes, no primeiro obstáculo, a gente começa a clamar: oh Deus, por que comigo? Poxa vida, Jesus, para que eu tenho que passar por isso? Não, gente, olha quantas coisas a gente tem, tantos exemplos maravilhosos. É dolorido? É dolorido, mas a dor faz a gente crescer. A dor faz a gente olhar para dentro da gente e ver o quão forte a gente também é para superar essa dor. E buscar a paz diante dessa dor, porque ela não veio por nada, ela veio por algum motivo. Né? E aí a gente se pergunta, como eu tinha feito anteriormente: nós estamos com Jesus? Porque Ele está conosco. Mas nós estamos com Ele? Aí, quem está com Cristo tem paz. Não importa o que aconteça. Em momento algum. Né? Quem se entrega totalmente a Jesus? Quando que pela manhã a gente acorda e pensa, né, se nós estamos realmente com Ele e que a gente se coloca num todo na mão dele, falando assim, né, Ele pede que a gente não se atemorize, mas quantas vezes a gente chega e fala assim: estou contigo e sei que vais me garantir. A gente faz isso? Muitas vezes a gente duvida até dele. Muitas vezes. E onde está a nossa fé? Aí vem Joana, com aquelas luvinhas de pelica dela, mas com todo o amor que ela tem por todos nós, e nos traz essa frase, onde ela pede que robustece-te na fé ante a dor, com irrestrita confiança em Deus, tomando Jesus como teu caminho e não temas nunca. Ele mesmo pediu: não te atemorizes, não foi? Então, e como que a gente vai passar por esses momentos de dificuldade que vão tirar a nossa paz? Não. Nós temos que lembrar que Jesus está conosco. E nos abrirmos para sentir que Ele realmente está aqui com a gente. Né? Porque Ele está sempre nos abastecendo do teu amor e da tua fé. E com isso a gente pensa assim: mas por que tanta dor? Quando a gente vê essa situação toda que a gente está passando hoje, não precisa nem ser de hoje, com essas coisas das vacinas e tudo mais,
Você pega uma situaçãozinha de um pai que leva uma criança para tomar vacina, nem precisa, porque agora que está saindo vacina para criança de Covid, né? Mas assim, a gente pega a criança e vai levar, o que a criança faz? Muitas delas, até com a gotinha que não sabe nem o que é, chora, esperneia, aí toma injeção e dói e tudo mais, mas elas não estão entendendo que aquilo é para o bem delas. Eu sei que tem muita gente que é contra as vacinas, mas não vou dizer da vacina física em si, vamos falar um pouquinho dessa vacina espiritual que a gente está falando aqui agora, que é tão importante para a gente, né? Que muitas vezes ela dói. Essas lições que a gente tem, comparando assim com uma vacina, ela dói. Acontece algo de ruim na vida da gente, né? Mas qual será a vacina que a gente tem para o nosso orgulho? Para nossa vaidade, para nossa falta de confiança, é a fé. Deus nos dá, né, essa dose de vacina todos os dias. Ele nos chacoalha todos os dias. Mas na certeza de que Ele está nos dando aquelas gotinhas de imunidade que a gente precisa contra algo pior que possa acontecer e nos levar pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, pela nossa ambição. Então a gente precisa dessas gotinhas. A oração, o estudo, tudo isso vai nos trazendo aquela paz, vai compensando tudo aquilo que eu tenho perdido, as minhas dificuldades do dia a dia, as minhas limitações, quando eu confio realmente em Jesus e que eu trago dentro de mim essa paz que Ele me dá todos os dias. Eu trouxe um outro trechinho. Eu não sei se vocês já ouviram falar da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela não é espírita, ela é uma médica e ela escreveu esse livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ela trabalha com pacientes terminais e sempre com aquela coisa do tratamento paliativo para eles. E ela fez um estudo também, e nós vimos aqui também a questão da fé, num congresso médico espírita que nós fomos, e ela coloca essa frase que eu acho que às vezes ela não se diz espírita, mas olha o que ela traz para a gente, né? Se temos fé em Deus e fé que Ele fará o melhor por nós, não importa o que aconteça, teremos a certeza de que foi o melhor que podia acontecer. E isso nos traz paz. Mesmo que tenha acontecido a doença, o sofrimento, a morte ou a cura, foi o melhor. Quando temos fé, colocamos na condição de sermos cuidados, de sermos protegidos, de entregarmos-nos à sorte de ter um Deus, o Deus certo para nós. Aquele que pode levar o nosso destino ao que precisa ser vivido, ao verdadeiro sentido de dizer que seja feita a vossa vontade. Quando a gente se entrega, a paz está dentro de nós, porque a gente sabe que a maior vontade não é a nossa, é a vontade do nosso Pai, né? A gente sabe que Ele fará o que for necessário para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução, para vivermos sim. Nós vamos viver sim momentos de sofrimento, momentos de doença, mas não com aquela imagem daquele Deus que pune, mas sim com aquela imagem daquele Deus que quer que a gente aprenda, que a gente evolua e que a gente aprenda a viver em paz com aquilo que nos é dado por Ele, né? A paz a gente constrói aqui dentro da gente, no nosso coração, gente. Os desafios vão aparecer sempre, as nossas guerras internas, sejam elas quais forem, tá? Mas é a forma como eu enfrento esses desafios que vai me dizer se eu estou em paz ou não. Quantas vezes a gente não aceita e fica lutando? Às vezes é melhor a gente parar, refletir, como a gente comentou lá atrás, tá? E se posicionar, porque nós vamos ter perrengues na nossa vida. Ninguém passa por aqui ileso, né?
E a gente vai ter. Mas qual a nossa postura diante disso? Nós vamos ter uma postura decisiva para a gente viver em paz? Ou a gente vai criar aquela guerra interna com a gente mesmo? Ou até com os outros? Porque no momento em que eu estou em guerra comigo mesmo, eu estou afetando o ambiente com o qual eu vivo. E isso não é legal. E quando eu estava vendo alguma coisinha para falar sobre isso, eu achei um texto de Emmanuel, também de Chico, do livro Alma e Coração, aonde ele intitulado Paz de Espírito. E aí Chico descreve ali o que Emmanuel nos traz como assim: temos hoje em toda parte da Terra um problema essencial a resolver. A aquisição da paz de espírito, em que se desenvolvem todas as raízes da solução aos demais problemas que sitiam a alma. Lembra quando eu dei a definição lá no começo de paz? Que era da gente estar de bem aqui dentro com a nossa alma? Né? E aqui, então, ele está dizendo que a paz de espírito é a solução para todos os nossos problemas. E aí ele ainda pergunta: que diretrizes, porém, adotar na obtenção de semelhante conquista? Aí lá no finalzinho do texto, ele coloca para a gente: a paz de espírito exclui a precipitação, a inquietude, para deter-se e consolidar-se na serenidade e no entendimento. Olha só, lá atrás também que eu dei a definição de paz, né? Para adquiri-la, por isso mesmo, urge entregar as nossas síndromes de ansiedade, de angústia, à providência invisível que nos apoia. Quem é essa providência invisível que nos apoia, que a gente tem falado tanto? O nosso Deus, o nosso Mestre Jesus. Nós não o vemos, mas a gente tem aqui, ó, a gente sente. E quando a gente sente verdadeiramente, a gente encontra ali a paz. Mesmo diante de todos os turbilhões, de todos os perrengues, quando a gente confia neles, a gente encontra a paz. E ele termina: fundamentemos a nossa paz de espírito numa conclusão clara e simples. Deus, que tem nos sustentado até agora, nos sustentará também de agora em diante. Gente, é tudo que a gente está falando aqui o tempo todo. Quando que eu conquisto minha paz de espírito? Na confiança em Deus, na confiança nos ensinamentos, porque Deus nos mandou Jesus trazendo todos os ensinamentos, né? E aí, ontem eu estava lendo uma mensagem que chegou num grupo de família, mas uma mensagem boa, de um menino que é um estudante de física quântica, e aonde ele dizia ali do quanto, né, na física quântica, a repetição dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das músicas que a gente canta, seja em louvor, o que for, né? Eles criam meios, a própria física quântica, o espaço, cria meios para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos, né? Então, por que a gente não vai vibrar em favor da paz? Se eu tenho a minha paz interior, eu vibro a paz, eu vou atingir todos aqueles. Gente, pensamento é energia. Isso já está mais do que clarificado para todo mundo. Pensamento é energia. Então, vamos vibrar a paz, né? Vamos fazer com que o poder da nossa oração se multiplique e envolva o nosso mundo numa paz. Começando aqui dentro, porque eu preciso começar por algum lugar. E o primeiro lugar que eu tenho que começar é por mim mesmo. Não por egoísmo, mas para que eu possa me fortificar, para que eu possa ajudar todos a transformar o mundo, né? Que ela traz o poder da paz, que deve haver no nosso coração. Um lugar onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz dela, né, que ela traz, já não se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Então, assim, que a gente tenha neste ano essa esperança renovada em nossos corações, que a gente traga essa paz interior para que a gente possa contaminar aqueles que estão à nossa volta e que nós estejamos sempre fortalecidos pelo amor desse nosso Mestre Jesus, que nos trouxe todos os exemplos necessários para que a gente
consiga enfrentar todas as dificuldades da nossa vida, porque essas dificuldades são ensinamentos que o nosso Pai colocou em nosso caminho para que amanhã nós possamos ser um ser melhor. Que a paz esteja com todos nós.